E aí, tudo bem? Hoje a gente vai embarcar numa jornada bem interessante. Vamos seguir o roteiro oficial que guia os novos membros de uma das maiores igrejas pentecostais do Brasil. A ideia é descobrir como é esse caminho, desde aquela primeira decisão de fé até a pessoa se tornar parte ativa da comunidade. Olha só, a nossa fonte é esta aqui, o Manual de Batismo da IPDA. É bom pensar nele não tanto como um livro de regras, sabe? Mas mais como um mapa bem detalhado, feito para orientar cada passo de quem está começando essa nova caminhada espiritual. E logo de cara, o manual já dá o tom com essa frase aqui. Essa ideia de uma caminhada com um companheiro é o ponto central. E é justamente essa caminhada que a gente vai explorar agora, passo a passo. Então, a primeira parte dessa jornada é toda sobre construir a base, os alicerces da fé. Antes de qualquer prática ou ritual, o foco é primeiro entender os conceitos fundamentais. Quem é Deus? O que é a Bíblia? Qual a história da humanidade? Tudo isso segundo a perspectiva da igreja, claro. E bem no centro de tudo isso, o que a gente encontra? A Bíblia. O manual a define como a autoridade máxima, a fonte de toda a verdade. O interessante aqui é que ela não é apresentada só como um texto sagrado antigo. Não, é vista como uma ferramenta prática para ser usada nas decisões do dia a dia. Em seguida, o manual parte para definir a própria natureza de Deus. E o que chama a atenção é como todos esses atributos, onisciência, onipotência, imutabilidade, se juntam para pintar um retrato bem claro, o de uma divindade que é absoluta, perfeita, eterna. É com esse Deus que o novo crente está começando um relacionamento. Agora a gente chega num ponto que é central na teologia, a Trindade. O manual faz questão de deixar isso bem claro. Embora se fale em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, não se trata de três deuses. A doutrina ensina que é um único Deus se manifestando de três maneiras, e cada uma tem uma função específica nessa história. Aqui tem um ponto doutrinário bem direto sem rodeios, as origens da humanidade. O manual ensina o criacionismo, ou seja, a ideia de que a humanidade foi uma criação direta de Deus. E do outro lado, ele rejeita de forma explícita a teoria da evolução, chegando a chamá-la de invenção enganosa. Isso cria uma fronteira bem definida com a ciência secular. Essa linha do tempo, basicamente, resume toda a narrativa da história humana, segundo o manual. A gente viu uma trajetória bem clara, começa na perfeição da criação, aí vem a queda por causa da desobediência, que leva à separação de Deus, e tudo culmina no resgate, que é o plano de reconciliação através de Jesus. Ok, com essa base toda estabelecida, a gente chega no coração do manual, o batismo. Ele é apresentado não apenas como um ritual, mas como o primeiro grande passo público, visível, na jornada de um novo fiel. O manual vai direto ao ponto, com a pergunta que guia toda esta sessão. Afinal de contas, o que é o batismo? Vamos ver a definição que eles oferecem. A definição é bem precisa e faz uma distinção que é crucial. O batismo não é o que salva, ele é a expressão pública de uma salvação que, segundo a doutrina, já aconteceu pela fé. Ou seja, é o primeiro grande ato de obediência de alguém que já é considerado salvo. O método usado, a imersão total, é carregado de simbolismo. Pensa só, entrar na água representa o sepultamento da vida antiga, da vida de pecado. Já sair da água é como ressuscitar para uma vida completamente nova, guiada por Cristo. O manual deixa bem claro que o batismo não é algo automático. Existem três pré-requisitos essenciais que a pessoa precisa cumprir. Primeiro, uma fé genuína. Segundo, um arrependimento que de fato resulte em mudança de vida. E terceiro, o abandono de práticas e vícios considerados pecaminosos. E o manual faz questão de diferenciar dois conceitos que podem parecer a mesma coisa: remorso e arrependimento. De um lado, o remorso é só se sentir mal pelo erro. Do outro, o arrependimento verdadeiro é descrito como uma mudança profunda de mentalidade e uma decisão firme de não repetir aquele erro. É essa transformação que a igreja busca. E é com base nesses pré-requisitos que o manual justifica por que não batiza crianças. O argumento é que uma criança ainda não teria a maturidade necessária para entender o que é pecado, se arrepender de verdade e tomar uma decisão de fé consciente e voluntária. Uma vez batizada, a pessoa não está mais sozinha na sua jornada. A próxima sessão explica justamente essa transição do ato individual de fé para a integração numa comunidade, a igreja. O manual redefine o próprio conceito de igreja. A ênfase total é que não se trata do prédio, e sim das pessoas. Ele até recorre à palavra grega original, eklésia, que significa assembleia, para reforçar que a igreja é, em essência, a comunidade de fiéis.
E aqui está a conexão direta. O batismo é a porta de entrada oficial para essa comunidade. É o rito que marca a transição, que formaliza a pessoa como um membro pleno e reconhecido da congregação local. Mas a jornada não termina com o batismo e a entrada na igreja. A seção final do Mayunal detalha o que se espera de um membro ativo, estabelecendo as responsabilidades e os compromissos dali para frente. O primeiro dever de um membro é a comunhão. A ideia é que a vida na igreja seja vivida em conjunto, com apoio mútuo. O manual incentiva os membros a cultivar amizades, a ajudar uns aos outros e a construir um senso real de família espiritual. O manual, então, resume as expectativas em 6 deveres principais. Eles abrangem lealdade, relacionamento, oração, serviço prático, participação nos cultos e contribuição financeira. Juntos, eles formam um quadro completo do engajamento que se espera de um membro. Um desses deveres, a contribuição financeira, recebe uma atenção especial. O manual apresenta o dízimo, a doação de 10% da renda, como um dever bíblico, com o propósito de sustentar as atividades da igreja e financiar suas missões. No final, fica claro que este manual é muito mais do que um guia para o batismo. Ele é um roteiro completo que leva a pessoa desde o momento da conversão, passando pelos fundamentos da fé, pelo ato do batismo e culminando na vida integrada e ativa dentro da comunidade da igreja. E para a gente fechar, fica a reflexão. Qual é o efeito de ter um caminho tão estruturado? Como é que um roteiro como este, com passos e deveres tão bem definidos, acaba moldando não apenas a fé de uma pessoa, mas também a força e a identidade de toda uma comunidade?